Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Somos poucos aqui encarnados, mas com certeza desencarnados somos muito mais. Vamos iniciar fazendo, antes de fazer a leitura, pedir aos nossos amigos Cláudio e Ricardo para fazer a música de abertura, em nome do nosso mentor da casa, Padre Germano. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAP é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Oh, oh, oh. Amém. Obrigada, meninos. Vamos fazer uma leitura do livro Episódios Diários, pelo espírito de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. O título é Filosofia de Compreensão. No transcurso de um dia, não faltam motivos para revides, agressões, quedas morais. Uma pessoa desatenta choca-se contigo e não se desculpa. Outra, irreverente, diz-te um doesto e segue sorrindo. Mas alguém em desequilíbrio não oculta a animosidade que lhe inspiras. Outrem mais de quem sabes que te censura e, mentindo contra ti, acusa-te levianamente. Tens vontade de reagir. Também sou humano, costumas pensar. Somente que reações semelhantes àquelas não resolvem o problema. Deves nivelar-te as pessoas pelas suas conquistas e títulos de enobrecimento, numa linha superior e não pela sua mesquinhez. Ninguém passa na terra sem provar a taça da incompreensão. Cada qual julga os outros pelos próprios critérios mediante a sua forma de ser, como é natural. O que se não possui é desconhecido, portanto difícil de identificado noutrem. Não é necessário que se te despersonalizes, evitando apresentar-te conforme és. Faz-se mister que te superes, vencendo a parte negativa do teu caráter, aquela que censura nos outros. Lapidando as tuas arestas, tornar-te-ás melhor e mais feliz. Aqueles que são exigentes, que gostam de aclarar tudo, resolver as situações que lhes surgem, padecem de distúrbios emocionais, sofrem ulcerações gástricas e duodenais, vivendo indispostos. Será que esses perturbadores e insolentes do caminho merecem que te desarmonizes?
Segue em paz durante todo o teu dia e arrima-te na filosofia da compreensão e da solidariedade, ajudando-os sem reagires contra eles. Isso será melhor para ti e para os outros. E nós, espíritas, mais ainda, né, precisamos dar o exemplo, porque é fácil a gente ser bonzinho na casa espírita, né? Todo mundo se trata como irmão, né? Mas é lá fora que é o nosso laboratório de vida. É lá que a gente vai ser testado. Inclusive, os próprios irmãozinhos espirituais estão ali para nos espreitar, para ver como é que a gente vai agir, né? Às vezes a gente está aqui na reunião de desobsessão, falando para eles se tornarem melhores, e aí eles vão nos acompanhar, né? Aí vão ver lá fora, mas como é que ele fala tão bonito, fala para eu fazer diferente e faz o mesmo que eu, né? Então, a gente precisa ter esse orar e vigiar, né? Porque a gente é humano, né? A gente não está ainda, não é santo, a gente está nesse esforço, e como o Kardec falou, né? Reconhece o espírita pelo esforço que ele faz em domar suas más tendências. E é esse esforço que eles vão também observar em nós, né? Do nosso esforço diário. Um dia a gente vai cair, mas a gente tem que ir nessa tentativa. Então vamos, meus irmãos, fazer a nossa oração para dar início ao estudo dessa noite. Rogando a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre querido, a Maria Santíssima, nossa mãezinha, a Padre Germano e toda essa espiritualidade amiga que atua nesta casa amorosamente. Estamos aqui reunidos, num dia mais vazio, mas com certeza cada um que está aqui precisava estar. Então pedimos à espiritualidade amiga que sonde o nosso coração e a nossa mente, entenda as nossas dificuldades, todas as nossas bagagens, pesos que carregamos em nossos ombros, fruto ainda da nossa incompreensão, da nossa imaturidade espiritual, que possamos ter a clareza e possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, para compreender através dessa doutrina amorosa os ensinamentos de Jesus. Que o seu ensinamento moral possa transformar os nossos corações, para que possamos ser justos, caridosos, amorosos no nosso dia a dia, e principalmente com aqueles que são os irmãos mais difíceis, que estão em piores situações que as nossas. Sendo assim, Senhor, pedimos que abençoe cada trabalho desta casa que será realizado essa noite, os trabalhos do passe, de fluidificação das águas, e cada um de nós possa, então, receber aquilo que precisa nesse momento. Pedimos pela nossa irmã Ana Paula, que a espiritualidade amiga, seus mentores, possam envolvê-la, inspirá-la para trazer para nós a sua mensagem dessa noite. Sendo assim, Senhor, te pedimos a permissão, então, para iniciar os trabalhos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Ana, é contigo. Obrigada. Boa noite. Hoje eu vou falar sobre o capítulo 20, que fala sobre os trabalhadores da última hora. E aí, ele começa com a parábola que está lá no livro de Mateus, capítulo 20, que vai do versículo 1 ao 16, que é a parábola dos trabalhadores e das diversas horas do trabalho. E nós já ouvimos várias vezes, né, essa parábola. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona vez, fez o mesmo. E saindo perto da hora 10ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todos os dias? Disseram-lhes ele:
disseram-lhe eles, porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas, no mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E, recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E eu já ouvi essa parábola, essas palestras tantas vezes, mas quando a gente pega para fazer, né, a gente lê e a gente vê uma outra coisa. Eu não tinha reparado, eu não sei se vocês já repararam, que no início ele fala: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família. Eu não sei se alguém já reparou esse início. E isso me chamou muita atenção, porque a gente escuta, fala, né, sobre dinheiro, fala sobre emprego, fala, né, sobre ajudar ao próximo, mas tem um sentido tão profundo essa parábola que só quando a gente pega realmente para analisar ela é que a gente percebe. E eu achei muito bonito essa parte que diz que porque o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família. E o que um pai de família faz pela sua família? Nada mais do que cuidar, né? Ele protege aqueles que estão abaixo dos seus braços, ele faz de tudo para que aquela família, para que nada falte para aquela família. E quando ele diz que o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, essa parábola a gente percebe que ela é muito mais profunda, né, do que somente isso. Nesta parábola, ela tem 2 lições, pelo menos que eu percebi, tá, estudando. Primeiro, ela fala sobre o trabalho material, que é o trabalho assalariado, que é o que fala justamente na parábola, né? Ele sai à procura dos trabalhadores que precisam trabalhar. E ele dá a oportunidade, ele acorda com aquelas pessoas que, se eles quiserem trabalhar, que eles vão para a vinha dele e ele vai pagar, né, ali o seu salário. Então, oi? Falou alguma coisa? Então, ele fala sobre o trabalho material. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 674, fala sobre a lei do trabalho. E diz assim: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E os espíritos respondem que o trabalho é uma lei natural. Por isso mesmo, é uma necessidade. Nós, seres humanos, precisamos trabalhar. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e seus prazeres. Então, o trabalho, ela é uma lei, mas nós temos a necessidade do trabalho. E no livro Estudos Espíritas, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles,
ela fala sobre trabalho e ela descreve desde o progresso humano, desde quando começou, né? Porque ele mostra justamente, ele vai falando justamente sobre essa questão de você progredir, de você trabalhar, porque você precisa crescer, né? Deus criou a terra, né? Deus nos deu tudo, mas se eu não trabalhar, eu não vou comer, né? Se eu não trabalhar, eu não vou conseguir fazer a moradia. Então, Deus, ele nos deu as ferramentas, nos deu a sabedoria para que a gente pudesse trabalhar e progredir. Por isso que é uma lei natural o trabalho. É uma lei de progresso. E aqui no livro, ela diz assim: o trabalho, porém, é lei da natureza, mediante a qual o homem forja o próprio progresso, desenvolvendo as possibilidades do meio ambiente em que se situa, ampliando os recursos de preservação da vida por meio das suas necessidades imediatas na comunidade social onde vive. Então, aquelas comunidades, aqueles grupinhos, né, eles precisavam se unir, eles precisavam trabalhar para poder se desenvolver, para poder ter mais comida, para poder alimentar a todos eles, né, para poder ter uma moradia. O trabalho, no entanto, ele não se restringe apenas ao esforço de ordem material, física, mas também intelectual pelo labor desenvolvido, objetivando as manifestações da cultura, do conhecimento, da arte, da ciência. E aí, eu achei muito interessante, porque quando a gente pensa em trabalho, a gente já pensa o quê? Não, é trabalho forçado, né? Trabalho realmente é ali, botar a mão na labuta, pegar peso, mas não. Existem outros tipos de trabalho, como ela bem coloca aqui, né? As manifestações da cultura, do conhecimento, da arte, da ciência, tudo isso é trabalho. Uns nasceram com o dom do conhecimento, né? E outros não nasceram com esse dom, mas eles vieram para ter aquele trabalho bruto. Então, cada um é dado conforme a sua necessidade. E aí, ela continua falando que o trabalho apresenta-se ao homem como meio de elevação. Não fora o trabalho e o homem permaneceria na infância primitiva, sendo por Deus muitas vezes facultado ao fraco de forças físicas os inapreciáveis recursos da inteligência, mediante a qual granjeia progresso e respeito, adquirindo independência econômica, valor social e contribuindo poderosamente para o progresso de todos. Então, é necessário que todos tenham o seu trabalho. Porque o trabalho, como muitos falam, né, o trabalho dignifica o homem. E muitas das vezes, e eu sou uma delas, né, que a gente às vezes reclama, né, esse trabalho, cara, eu não quero esse trabalho, é uma coisa chata, e todo dia é a mesma coisa. E eu me pego muito, estou passando por uma fase assim, de muitos questionamentos. E aí, quando eu comecei a ler, eu falei assim, cara, é para mim, né? Porque quantos não querem um trabalho e não conseguem? E nós que temos a oportunidade, seja lá qual for, mas seja lá qual for, foi como o dono da vinha falou. Eu falei para você que se você trabalhasse, no final do mês, você ia receber X. Os teus benefícios são esses. Você não aceitou? Então você tem que fazer da melhor forma possível, da melhor forma que você consegue fazer. Ah, estou insatisfeita, estou reclamando. Ótimo, ninguém está aqui dizendo que você é obrigado a ficar ali na mesma coisa. Se você acha que você tem condições de conseguir algo melhor, né? Por que não? Mas a gente tem que fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. Se eu estou insatisfeita, eu vou procurar novos caminhos.
O que eu não posso fazer é prejudicar aquele que me deu a oportunidade de estar trabalhando. E no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, Constantino, que é um espírito protetor, ele também fala que o trabalhador da última hora, ele tem direito sim ao salário. Mas para isso é necessário que se tenha conservado com boa vontade à disposição do senhor que o devia empregar. E que o atraso não seja fruto da sua preguiça ou da sua má vontade. Eu acabei de falar, né? Se nós aceitamos aquele trabalho, aquelas condições de trabalho, nós temos que fazer da melhor forma. Porque é dali que nós tiramos o nosso sustento. Então, é um trabalho árduo? Pode até ser. Mas foi aquilo que me foi proposto, foi aquilo que eu aceitei, e eu, como profissional, como responsável, né, eu falo eu, mas se dirigindo a todos, temos que honrar aquele compromisso que nós fizemos com o nosso empregador. Tem a parte aqui também que fala da abnegação. Só um instantinho. Do trabalho, que fala assim: através do trabalho abnegação, do qual não decorre troca nem permuta de remuneração, que já está falando sobre o trabalho voluntariado, pudermos dizer assim, né? Ele se modifica a si mesmo, crescendo no sentido moral e espiritual. Quando ele fala que ele se modifica, somos nós. Então, nós temos a oportunidade, nós temos dois tipos de trabalho. Nós temos o trabalho remunerado, né? E nós temos o trabalho voluntariado. E aí, nesse trabalho voluntariado, quando a gente não está recebendo nada material em troca, é justamente nesse trabalho que nós crescemos. Como ele diz aqui, ele se modifica, a pessoa se modifica a si mesmo, crescendo no sentido moral e espiritual. Por um processo, ele se desenvolve na horizontal e se melhora exteriormente. Pelo outro, ascende no sentido vertical da vida e se transforma de dentro para fora. Através da autodoação, consegue superar-se, revelando-se instrumento da misericórdia divina na construção da felicidade de todos. Então, seja qual for o tipo de trabalho, é um trabalho de progresso. E o trabalho voluntariado, mais ainda, porque muitas das vezes você se depara com situações, com pessoas que você nunca imaginou na vida que poderia ter aquela situação, e com aquilo você cresce e você diz assim, cara, eu estou muito bem, né? Eu estou assim, quando a gente se sente na pior, né? Eu não sou nada. Quando você vê certos problemas, certas situações, você diz, por que eu estou reclamando? Quem sou eu para reclamar se eu estou tendo essa oportunidade de trabalho? Então, todo trabalho voluntariado é uma oportunidade também de crescimento. E crescimento espiritual, porque você está se doando sem receber materialmente nada, né? Mas você acaba recebendo muito mais até do que o material. Porque você passa a ter empatia pelas pessoas, você passa a ter amor pelo aquele trabalho, porque você está ajudando alguém que precisa. E nessa parábola, além do trabalho material,
Ele fala também sobre o trabalho espiritual, né, que seria a moral. Então, Constantino, que é esse espírito protetor, ele diz também: todos vós, sois trabalhadores da última hora. Todos nós. Sendo espírita, não sendo espírita, sendo seja lá o que for, a religião que for, todos nós somos trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria o que dissesse: comecei o trabalho de madrugada e só terminei ao escurecer. Todos, ele fala todos, não só os espíritas, todos viestes quando chamados, um mais cedo, outros mais tarde, para a encarnação, cujos grilhões carregais. Então, nós hoje estamos tendo a oportunidade de trabalho. Mas todos foram chamados, todas as pessoas que estão no mundo, mesmo que fosse foi na última hora, mas ela teve a oportunidade da reencarnação. Mas há quantos e quantos séculos o Senhor vos chama para a sua vinha, sem que aceitasseis o convite? Quantas coisas acontecem na nossa vida com o passar, né, dos anos aí, e a gente vai deixando para depois, aparece um trabalho aqui, uma oportunidade de trabalho, a gente diz: ah, não, agora não tô pronta. Né? Ah, não, sou muito nova, quero curtir a vida. Ah, não, né? Quero namorar, eu quero viajar, eu não quero ficar preso a um compromisso, a uma casa, seja qual for, né, religiosa. Não, ainda estou muito cedo. Então ele diz: empregai bem esta hora que vos resta. Porque nós não sabemos quanto tempo ainda nos resta. Nós estamos aqui agora. Eu posso descer ali, pum, levar um tombo, bater com a cabeça e desencarnar. O ser humano, ele vive uma vida achando que ele é eterno. Né? E aí você vai protelando, você vai deixando para depois. Ah, não, sou muito nova. Ah, quando eu me aposentar, eu faço isso. Né? E aí é justamente esse período que eu estou passando, né, pessoalmente, porque eu falei assim, gente, eu tenho uma necessidade muito grande de viver essa vida que até então, né, eu venho aí só o quê? Sobrevivendo, né? Você faz aquilo assim, você vai, acorda, vai para o trabalho, aí do trabalho você volta, aí você tem filho, e aí você vai viver para o seu filho, você vai fazer tudo e você acaba se esquecendo de você. Aí você diz, ah, não, quando me aposentar, aí eu vou trabalhar como voluntária, eu vou sair, vou viajar, vou passear. Mas quanto tempo ainda me resta de vida? Será que eu vou conseguir me aposentar? Será que o governo vai deixar eu me aposentar? Né? Então, o que ele diz, empregai bem esta hora que vos resta. Não vos esqueçais de que a vossa existência, por mais longa que vos pareça, porque a gente não sabe, não é mais do que um momento muito breve. Muito breve. E a gente precisa pensar muito bem naquilo que nós estamos fazendo, sabe? Ah, minha vida está ociosa, eu preciso mudar isso. A minha vida está muito turbulenta, calma, eu preciso dar uma freada, porque a vida não é só isso, a vida é muito mais. E nós temos que perceber que a vida é muito mais do que o que nós estamos vivendo hoje. Não é mais do que um momento muito breve na imensidade dos tempos que constitui para vós a eternidade. Nós somos eternos, nós sabemos. Né? Nós vamos desencarnar
o nosso espírito vai continuar eterno. Mas o que eu estou fazendo agora enquanto encarnado? O que eu estou fazendo está me satisfazendo? Eu estou realizada? É algo que realmente eu quero fazer? É algo que me completa, que me instrui? Porque viver só por viver, acordar, trabalhar, voltar para casa, cuidar da casa, cuidar do cachorro, de mãe, de filho. Isso é uma vida que a gente está levando, deixa a minha vida me levar. Mas o que eu estou ganhando com isso? O que eu estou angariando? O que eu estou aprendendo? Será que eu estou aprendendo alguma coisa? Não, a gente para só, faz no automático. Né? E a vida, ela é muito rara e ela é muito curta. Então, a gente precisa parar para pensar um pouquinho sobre isso. E aí, Henri... Peraí, gente, que eu já me perdi. Aí ele diz aqui que os trabalhadores... Fala sobre os espíritas. Os espíritas aproveitam o trabalho intelectual dos seus antecessores porque o homem deve herdar do homem. Porque, como diz Joana de Ângeles no Estudo dos Espíritas, nos Estudos Espíritas, ela é muita coisa, só que ela fala sobre um progresso na vida humana muito grande, que o homem ele precisa trabalhar para poder sobreviver, para poder comer, para poder se vestir, para poder ter casa, onde morar, para poder se vestir. Então, tudo isso, esses anos todos, esses séculos todos, né, é um progresso, é uma evolução. Antes, a gente não tinha, até alguns anos atrás, ninguém pensava em ter um celular que você conseguiria falar com outra pessoa lá do outro lado do mundo, né? E nós temos. Há séculos atrás, ninguém pensava em ter um carro. Quando começaram aquela questão da roda, né, de carroça puxada por burro, aí foi feita a roda quadrada, aí depois, né, viram que aquilo era difícil, que não dava, aí fizeram a roda redondinha. Então, tudo isso é um progresso que o ser humano passou. E isso tudo foi dado por Deus. Essa inteligência, essa forma de como fazer as coisas, foi dada por Deus. Nosso Pai, ele nos deu essa inteligência. Então, por isso que ele diz que os espíritas aproveitam o trabalho intelectual dos seus antecessores, porque os trabalhadores da primeira hora, eles foram os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as diversas etapas do progresso, continuadas através dos séculos pelos apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos e, por fim, os espíritas. Nós fomos os últimos. Né? E hoje nós estamos aprendendo com aqueles que nos deixaram registrados todas essas coisas. Então, o homem, ele é herdeiro do próprio homem. Muitos dos antigos vivem hoje ou reviverão amanhã para acabar a obra que haviam começado. Então, nós temos a oportunidade dessa reencarnação. Nós começamos um trabalho. Ai, gente, será que eu vou conseguir terminar o meu trabalho? Aí eu vou desencarnar na metade do caminho. Não consegui terminar. Mas eu tenho as outras oportunidades. Né? Eu vou ter novas encarnações que eu vou dar continuidade da onde eu parei. Como também eu posso intuir, eu posso ajudar aquele outro irmão, né, que está ali no mesmo ensinamento. Foi bem?
Calma. Calma, calma. Oi? Oi? Nada, que isso. Então, eu posso, né? Existem novos espíritos que vão reencarnando, mas que já tiveram um trabalho muito importante lá atrás, que não conseguiram terminar. E aí ele reencarna séculos, não sei lá quanto tempo depois, e ele vai continuar aquele trabalho de onde ele parou. Mas durante esse período da reencarnação, ele pode encontrar alguém, ver alguém ali que está chegando perto ali, né, do que ele estava quase concluindo. Cara, eu vou ajudar aquele irmão ali para ele concluir esse aprendizado, né, concluir essa ciência. E aí ele vai lá e ajuda. Então, nós somos sempre ajudados. E nós temos oportunidades de amanhã estarmos aqui novamente. Por isso que esse trabalhador da última hora, ele faz uma junção. Ele fala muito sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro. Né? Porque Jesus, ele amava a simplicidade dos sinais. Então, todas as parábolas que Jesus falava, ele contava as historinhas para que as pessoas, né, pudessem entender da melhor forma possível. Porque não tinham conhecimento se ele falasse abertamente sobre tudo isso, né? E as pessoas ouviam aquela história, como eu mesmo falei dessa parábola, que eu nunca prestei atenção, porque o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família. E as pessoas ouviam, alguns até entendiam, mas outros não. Né? Mas todas as parábolas, todas as histórias de Jesus, ela tem, sabe, se você parar e analisar com cuidado, estudar aquela historinha, você vai ver que tem algo muito mais profundo. Muito mais. Então, os verdadeiros sentidos dessa parábola, ela é a revelação dessa magnífica unidade que harmoniza todas as coisas do universo. Então, tudo está interligado. O mundo, ele existe para que o homem sobreviva nesse mundo. Foi dado ao homem a inteligência para ele saber como lidar com a natureza, com as coisas que Deus nos deu para o nosso progresso. A população cresceu, foi necessário que pessoas viessem com inteligência para poder conseguir multiplicar a comida para a quantidade de pessoas. Foi necessário Deus dar a inteligência ao homem para que ele conseguisse fazer progressos na ciência, como cura de doenças. Foi necessário Deus dar ao homem a inteligência de fazer prédios, de fazer moradias, para que as pessoas tivessem aonde morar. Então, tudo que nós temos é graças a Deus. Até a riqueza é dada por Deus, mas cabe ao homem, a cada um de nós, o que nós vamos fazer com essa riqueza. Então, todas as coisas do universo, dessa solidariedade que liga todos os seres atuais ao passado e ao futuro, através da reencarnação. Pois o progresso nunca para. Nunca. Nós vamos desencarnar hoje, mas lá na frente nós vamos voltar e vamos continuar e vamos ver que aquilo da onde nós paramos, caramba, como que mudou tanta coisa, né? Às vezes a gente fica meio perdido, né? Hoje mesmo,
Minha mãe, por exemplo, está com 79 anos. Para minha mãe pegar um celular, coitada, aprender a mexer no celular, foi um sufoco, porque na época que ela era criança, ela nem sonhava que poderia existir um celular. E aí hoje ela fica ali, Ana, como é que mexe nisso? Eu não sei mexer. Não, às vezes até no WhatsApp, que é a coisa mais simples, né? Ela fica perdida porque ela não sabe. Eu mandei essa mensagem aqui para uma amiga minha, mas agora não está indo mais, por quê? Então, é o progresso. E nós estamos vivendo esse progresso. E temos que estar preparados, com as mentes abertas, para o progresso. Muita coisa vem para prejudicar, entre aspas, né? Porque o ser humano é egoísta e tudo que chega de bom, ele sempre acha um jeitinho para botar para o outro lado, né? Para tentar passar a perna em alguém, para tentar fazer algo de ruim. Mas o progresso, ele é necessário. O trabalho é necessário para todos o ser humano, para todas as pessoas. E Erasto, ele diz assim: não percebeis desde já a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas. Ides pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos. Deixai de temores. Os verdadeiros adeptos do espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, a vossa futilidade, a sua propagação. Os espíritos elevados estão convosco. Falareis certamente a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essas palavras os convida incessantemente ao sacrifício. Tudo na nossa vida é escolha. E aí, toda escolha também tem uma consequência. Então, nós devemos sempre pensar no que vai acontecer com a minha escolha. Mas todos têm escolha. Essa coisa de dizer, não, eu fiz porque eu não tive outra oportunidade. Sempre tem. A gente sempre tem oportunidades, a gente sempre tem escolhas entre escolher o bem e o mal, entre escolher ir e ficar. Basta a gente querer assumir as consequências. Porque tudo tem consequência. É necessário regar com o vosso suor o terreno em que deveis semear, porque ele não frutificará, não produzirá, senão sob os esforços incessantes da enxada e da charrua evangélicas. Então, ontem mesmo a gente estava falando justamente sobre isso no estudo, né? Que o espírita, ele não tem o hábito de pregar, né? Como muitas igrejas a gente vê que bate na porta, né? E te chama para ir para a igreja e te dá um panfleto, te dá um livro. Os espíritas, eles não têm esse hábito. Nós não temos esse hábito de pregar, de sair e falar. Mas aqui ele diz: é necessário regar o vosso suor terreno em que deveis semear, porque senão não frutificará. Partir em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Nós não somos perfeitos. Muito pelo contrário. Né? Ainda erramos muito, ainda temos muito para aprender, mas nós temos que levantar a bandeira contra a injustiça. Então, se a gente está vendo que tem alguma coisa errada, é o nosso dever a gente chegar e tentar reverter aquela situação. Logicamente que nós sabemos que nos dias de hoje está um pouco difícil de você chegar e falar qualquer coisa para alguém, né?
mas nós não podemos deixar, né, de dar a nossa opinião, de dar o nosso parecer, de tentarmos ser diferentes e mostrar que pode sim ser uma pessoa boa, que o mundo pode sim ser melhor, que as pessoas podem se ajudar. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador sabe falar. Que importam as ciladas que armarem no vosso caminho? Somente os lobos caem nas armadilhas de lobos, pois o pastor saberá defender as suas ovelhas contra os carrascos e moladores. Então, nós não estamos sozinhos. Nunca. Por mais que em determinados momentos a gente acha, não tenho ninguém para me apoiar, eu não tenho ninguém para me dar a mão, eu não tenho ninguém para me sustentar, eu não tenho... Nós não estamos sós. Nós temos Deus, que é o nosso Pai, e que nos dá provas para que a gente possa mostrar até onde vai a nossa fé. Que nos dá provas porque Ele sabe que nós podemos suportar. Não cai um fio de cabelo sem a permissão de Deus. Então, tudo que a gente passa na vida tem um porquê e tem a permissão de Deus. Então, nós temos que confiar que existe alguém que, quando a gente pedir, realmente vai estar ali para nos amparar e vai mandar alguém. E nós temos que estar atentos a isso, porque a gente fica imaginando que vai aparecer um anjo alado, né, alguma coisa assim, e não. Aparecem no nosso caminho pessoas. E às vezes, muitas das vezes, não são pessoas cultas, pessoas com dinheiro. Ah, não, estou precisando de uma ajuda, vai aparecer. Não. Vai aparecer aquela pessoa para que você olhe bem para ela e diga, eu estou bem. Porque aquela pessoa vai estar pior do que você. Então, eu estou bem. Marcha, pois, para a frente grandiosa falange da fé. E os pesados trabalhos e os pesados batalhões dos incrédulos se desvanecerão diante de ti como as névoas da manhã aos primeiros raios de sol. As revoluções morais e filosóficas vão eclodir em todos os pontos do globo. A luz divina brilhará sobre os dois mundos, o mundo espiritual e o mundo material. Ame-se de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto. A terra preparada. Arai. E o Espírito de verdade, que nós sabemos que é Jesus, ele nos dá uma mensagem. Chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. As recompensas celestes são para aqueles que não houverem perdido recompensas na terra. Deus faz neste momento a enumeração dos seus servidores fiéis e já marcou pelo seu dedo os que só têm a aparência do devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Então, que a gente aproveite toda a oportunidade, todo momento que nós temos para poder fazer o bem, para poder ajudar o próximo, mas primeiro eu preciso me ajudar. Eu preciso saber como eu estou me sentindo, o que eu realmente preciso. Porque eu não vou conseguir ajudar o outro se eu não ajudar a mim mesmo. Então, eu agradeço por essa oportunidade, porque para mim, né, passando por esse processo todo, foi um aprendizado muito grande. E
que Deus possa nos dar forças, que possa nos dar sabedoria para escolher o caminho certo e que a gente possa continuar aí na nossa batalha diária. Muito obrigada. Bom, Ana, nós que agradecemos as suas reflexões, né? Entendendo que realmente a gente tem essa dificuldade de discernir trabalho e emprego. Emprego é uma coisa, trabalho é outra. Toda ocupação útil é trabalho. O que mais a gente vê hoje são pessoas desocupadas, né? Ociosas, fazendo maldade. Porque tem gente que tem emprego, às vezes vai, né? Tem aqueles telemarketing que a pessoa vai lá para enganar velhinho, para ligar para o velhinho passar. Né? Então isso é trabalho, não é? Ele está trabalhando, mas o que ele está fazendo da vida, né? Então a gente tem que fazer tem que procurar se ocupar de forma útil, né? Então, para os nossos irmãos internautas, a gente pede que compartilhem, curtam a nossa casa no YouTube, e uma boa noite.